Contato, celebração, nesta quarta-feira, nesta noite, nós juntos pela internet, na meditação da palavra e na oração, enquanto esperamos o momento de retornarmos aos nossos cultos presenciais, culto encorajamento, culto das quartas-feiras. Certamente logo deveremos estar de volta aos cultos de quarta-feira. Mas hoje ainda o nosso contato, celebração pela internet. Espero que a minha voz e a minha imagem na internet o encontre na graça e na paz em Cristo Jesus. Vamos continuar nos edificando, nos inspirando na palavra, na nossa caminhada do Salmo 119. Salmo 119, um salmo composto como um acróstico. É um salmo, então, com as 22 letras do alfabeto hebraico, que é a língua em que foi escrito este salmo. E cada verso da poesia toda, cada verso poético tem 8 linhas. E cada linha começa com a letra daquele verso, começando com a primeira letra e assim indo em frente. E nós vamos continuar então hoje no Salmo 119, lendo do verso 57 até o verso 64. Este é um salmo primordialmente sobre a palavra de Deus. E aqui no salmo ela é citada, o salmista se refere à palavra de Deus usando sinônimos dentro do salmo, como preceitos, decretos, testemunhos, promessas. Todos termos que se referem à palavra de Deus, a lei, a palavra de Deus, a revelação do Deus Criador do universo, da humanidade, e que também se volta para o homem, a mulher pecadora, o ser humano fracassado, que é a situação de todos nós. E vem agir na história para nos redimir, primeiro através de Israel, que vai então culminar em Jesus Cristo. Bem, a palavra de Deus. O salmo é sobre isto, mas essa palavra nas experiências do salmista, nas diversas facetas da vida. E um verso que é chave nesse salmo, e é memorizado pelos crentes aí, através dos séculos tem sido memorizado hoje, é o verso 105. Um verso que expressa bem, em síntese, o que é este salmo. Verso 105 diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Podemos então dar um título para este salmo: Caminho iluminado, ou caminhar iluminado. E caminho ou caminhar aí como vida, a experiência do viver, do pensar, do agir, do ir e vir, do relacionar, tudo, o caminho da vida. A minha vida é um caminho. Caminho iluminado, então, é um título que estamos dando para o Salmo 119, enquanto o atravessamos nessas meditações. Aí está o verso 105, falando da palavra como lâmpada e como luz, para os passos, para o caminho. E agora, então, os nossos versos para esta noite, para a nossa edificação. Receba a palavra, ouça a palavra do Senhor. Salmo 119, do verso 57 ao verso 64. Tu és a minha herança, Senhor. Prometi obedecer às tuas palavras. De todo o coração suplico a tua graça. Tem misericórdia de mim conforme a tua promessa. Refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos. Eu me apressarei e não hesitarei em obedecer aos teus mandamentos. Embora as cordas dos ímpios queiram prender-me, eu não me esqueço da tua lei. À meia-noite me levanto para te dar graças pelas tuas justas ordenanças. Sou amigo de todos os que te temem e obedecem aos teus preceitos.
A terra está cheia do teu amor, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Herança. Herança é algo que é visto como um acontecimento especial, prazeroso na vida de alguém. Esse é um lado da herança, quando se pensa em herança. Mas também, herança é fonte de muitos problemas. É causa de grandes conflitos familiares. Heranças, então, podem ser abençoadoras ou podem ser amaldiçoadoras. Herança no sentido daquilo que vem para edificar. Herança aqui, nesse momento, no nosso pensamento, como aquilo que vem para acrescer a nós, nos enriquecer, trazendo aquilo que realmente é o melhor, Nestes versículos que lemos, o salmista fala de herança. Tu és a minha herança, Senhor. Tu és a minha herança, Senhor. O Senhor, Deus como herança. E para entendermos melhor a ideia aqui, podemos relembrar o fato de que quando o povo de Israel adentrou a terra prometida, lembra-se da história? Eles são tirados do Egito, peregrinam pelo deserto por muitos anos, na direção da terra prometida, a terra que seria deles. O povo de Israel era composto de 12 tribos. E quando chegam à terra, então, prometida, Canaã, a terra é dividida em porções para cada tribo. 12 tribos, então. Mas uma delas, de Levi, era a tribo de sacerdotes, aqueles que eram encarregados do culto. Eles não receberam um território, um pedaço de terra para eles como tribo no todo. E nós encontramos em Números 18, 20, Deus dizendo para eles: eu sou a sua herança, ou a sua porção, o seu território, a sua possessão sou eu. Os outros tinham uma possessão territorial, isto é, a herança que vinha para eles do Senhor, a terra que foi dada. E ali então, naquela terra, produziriam para eles o seu viver, o seu ganho. Os levitas não. Eu, o Senhor, sou a sua herança, sou sua terra, eu vou cuidar de vocês. E aí o salmista vai então dizer justamente isto sobre a sua vida. O Senhor como minha herança, a terra, a base que me sustenta, é a minha riqueza, é o Senhor, é Ele a fonte para mim de sobrevivência, o que me mantém em pé, é a minha estrutura. Então, ele diz aqui no verso 57, tu és a minha herança. Agora veja a afirmativa dele, a colocação do salmista. Tu és a minha herança. Ele chega neste momento com posicionamento, com uma determinação. E poderíamos dizer ainda melhor até, com uma escolha. Lembrando ainda da entrada do povo de Israel em Canaã, eles entram sob a liderança de Josué. Moisés, o grande líder que os tirou do Egito, não entra com eles na terra. Deus o tira antes da entrada. Josué assume a liderança conforme Deus indica. E Josué então comanda o povo ali no estabelecer da terra e as tribos tomando seus territórios, etc. E chega Josué ao fim dos seus dias. E ele reúne o povo para uma palavra, então, praticamente final, de exortação, de aviso e, então, de convocação a um posicionamento. E ele coloca para o povo: vocês precisam escolher quem vocês vão servir.
ao Deus de Israel, Yahvé, que os tirou do Egito e os trouxe para cá? Ou vocês vão servir os deuses pagãos dos povos que habitavam essa terra aqui? Quem vocês vão servir? E aí Josué, então no capítulo 24 do livro de Josué, na palavra de Deus, Josué diz o quê? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês escolham, diz Josué, vocês vão ficar com o Senhor Deus e somente com Ele, ou vocês vão servir os deuses da terra? Porém, eu e minha casa vamos ficar com o Senhor. Josué, então, faz uma definição, uma escolha de fé. Quem é a herança dele? Quem é a porção dele? Quem é a estrutura dele? Quem é aquele que vai lhe dar vida, direção? A mesma coisa o salmista faz aqui, quando ele diz, tu és a minha herança. Posicionamento, ele poderia ter dito que outras coisas eram a sua herança, a sua porção, o seu sustento, sua direção. Talvez outros deuses pagãos, talvez um ídolo material, as finanças, talvez o prazer, a busca do prazer, enfim. Talvez uma pessoa, um relacionamento humano, mas ele, entre as escolhas, ele faz esta, tu és a minha herança, e faz a confissão a Deus. Meu irmão, minha irmã, uma hora para você sondar o seu coração. Somos cercados por muitos convites, pedindo para a gente fazer outras escolhas. Hoje o seu coração está como? Você pode dizer a Deus, tu és a minha herança, tu és a minha porção, é a terra que me sustenta, em ti é que eu encontro vida. É para o Senhor que eu olho para a direção e sustento da minha vida, para a direção do meu caminho. O Senhor, a tua palavra, então, é aquele que ilumina os meus passos, eu clareio o meu caminho, eu vivo conforme a tua palavra, porque eu confio nela, confio na tua voz nela. Enfim, escolha a sua herança, meu irmão, defina, e você que já escolheu, que momento precioso para você crescer mais nisso nesta noite, solidificar essa escolha de que o Senhor Deus, então na voz da palavra dele, é a sua herança. Tu és a minha herança, Senhor, prometi obedecer às tuas palavras. Que herança maravilhosa é esta? Essa herança que é concedida pela graça, palavra maravilhosa. Onde vamos encontrar graça, a não ser no Evangelho de Cristo, a não ser na palavra de Deus, a qual aqui o salmista se refere, porque somente o Deus revelado é o Deus de graça. Nós encontramos isso no Velho Testamento, essa graça de Deus ali sobre o povo de Israel, e culminando em Jesus Cristo, quando então ele realiza o seu plano iniciado em Israel, em Jesus é o cume, é a realização da graça dele na cruz. Então ele se dá por nós em nosso lugar para nos dar o perdão gracioso que não merecíamos. E o Deus que nessa graça vem andar conosco, nos sustentar apesar de tudo o que somos. E lemos a palavra dele para conhecê-lo e o conhecemos em graça. De todo o coração, diz o verso 58, de todo o coração suplico a tua graça. Ele não suplica a justiça de Deus em relação a ele. Ele suplica a graça, sim, a justiça de Deus há de ser satisfeita por mim, precisa ser satisfeita, mas não por mim em mim, mas por mim em Cristo, em Deus mesmo na sua provisão. De todo o coração suplico a tua graça, tem misericórdia de mim. Outra palavra aí, misericórdia, verso 58, então de todo o coração suplico a tua graça, tem misericórdia de mim, conforme a tua promessa, conforme a tua palavra. A palavra de Deus, Deus revelado na sua palavra, esta herança maravilhosa que nos é concedida pela graça, apesar de quem éramos, de quem nós somos. Que herança! Deus vem andar comigo, toma para si mesmo, sou então parte da herança dele. Escolha a sua herança, meu irmão, que seja o Deus de graça. Que herança maravilhosa, que é geradora de vida. A herança de Deus, quando Deus é a minha herança, isso gera vida. Vamos falar de Deus em Cristo particularmente. Cristo, Deus em Cristo vem nos falar de vida, vem nos trazer vida. Vida com Deus, vida de verdade. Sem Deus em Cristo,
O ser humano, enquanto não encontrar Deus em Cristo nessa graça, não conhece vida. Não importa quão intensas sejam as suas atividades, grandes suas realizações do mundo, a vida está vazia, a alma está vazia, então não há vida de verdade. E mais, não há um sentido eterno, apenas coisas breves e passageiras. Enfim, esta herança concedida pela graça é geradora de vida. Verso 59, refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os teus mandamentos. Lembrando novamente a figura aqui, caminhos. Quando ele diz aqui no verso 59, refleti em meus caminhos, do que ele está falando? No meu viver. E aí caminhos, andar, se refere à vida, o viver, o existir, sim, o fazer, o pensar, o buscar, o retrair. Em tudo que eu faço, eu refleti e voltei os meus passos, e passos aí também, é paralelo a caminho, paralelo à vida, se refere à vida. Refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos. Então neles, nos teus testemunhos, isto é, na tua palavra, a minha herança, que é concedida pela graça, me gera vida, porque nos teus testemunhos eu encontro, então, que caminho devo seguir, que passo devo tomar, então, que pessoa devo ser, que pensamentos, que forma de pensar, que valores dentro de mim, e aí, que então, resultando dos meus pensamentos e valores, que ações eu tomo, que comportamento eu tenho, como eu lido com as minhas emoções, como eu administro meu relacionamento com as coisas do mundo. E aí eu encontro vida, porque em tudo isso eu vivo segundo os teus testemunhos, segundo a tua verdade, a tua pessoa revelada na tua palavra. Verso 60, eu me apressarei e não hesitarei em obedecer aos teus mandamentos. Obediência. Obediência tem a ver com a forma que eu vivo e sou. Então, na forma que eu vivo e sou, estou ouvindo a palavra e o Senhor a minha herança, porque nessa herança eu então encontro vida. Não há vida se eu não obedeço. Obedecer se transmite em viver, então em caminhos, em passos, o que eu sou, o que eu penso. Mas a herança que ele escolhe, Senhor, tu és a minha herança, Senhor revelado na palavra, nos testemunhos, o Senhor é que gera vida em mim. A minha vida é o Senhor, e então é segundo a tua palavra. Escolha a sua herança, meu irmão. Você já escolheu, está firme no seu coração. Você diria com o salmista, tu és minha herança, Senhor. Aprendi a obedecer às tuas palavras, isto é, viver com as tuas palavras. E esta comunhão desfrutada, esta herança desfrutada na comunhão, sempre na comunhão, jamais no individualismo, mas na convivência comum com aqueles que estão na mesma herança, isto é, estão no mesmo Senhor e ouvindo a mesma palavra. Diz ele no verso 61, embora as cordas dos ímpios queiram prender-me, eu não me esqueço da tua lei. Há aqueles que não pertencem à herança do Senhor, os ímpios. Embora as cordas dos ímpios queiram prender-me, eu não me esqueço da tua lei. Nos ímpios eu encontro oposição a esta herança. Eles querem interromper meu viver na herança, o Senhor e a palavra dele. Eles querem atrapalhar a minha caminhada, a minha vida nesta herança. Há oposição àqueles que então são contrários, frontalmente ou de forma indireta, de forma subliminar, às vezes de forma vocal, às vezes com posicionamentos que são estranhos à minha herança, o Senhor. Mas se de um lado há estes que são contrários, há aqueles que são a favor. E aí no verso 63 ele diz, sou amigo de todos os que te temem e obedecem os teus preceitos. Sou amigo de todos os que te obedecem e temem. Você é amigo de todos os que pertencem a essa herança comum?
Aí está a igreja de Jesus Cristo, não mais Israel, político, social do Velho Testamento, a igreja de Jesus Cristo. Você vive esta comunhão? Você pode dizer com o salmista: sou amigo de todos os que te temem e obedecem os teus preceitos. Há o relacional com o corpo de Cristo. Aqueles que escolhem o Senhor como herança e então a sua palavra, são naturalmente pessoas que querem a amizade daqueles que vão refletir a mesma verdade e esta herança no Senhor. É sempre estranho quando um crente não tem interesse no relacional com aqueles que também professam a Cristo, que pertencem à mesma herança no Senhor. Há algo errado. Há algo que precisa crescer, no mínimo precisa haver um crescimento espiritual nesta vida, quebrantamento de algumas coisas. É insegurança, é orgulho, é prepotência, é autossuficiência, é indiferença para com o irmão, a irmã e para com a comunhão em Cristo. Que passos eu preciso dar para poder dizer o que o salmista disse? Para então realmente vivenciar esta herança do Senhor, esse dizer: Senhor, Tu és a minha herança plenamente, porque isso envolve ser amigo de todos os que temem o Senhor. É estranho quando o crente navega muito bem com os ímpios e na igreja tem dificuldade relacional. Há alguma coisa errada. Se esse é o seu caso, minha irmã, se esse é o seu caso, meu irmão, examine a sua vida nesta noite. Deixa a palavra mexer com o seu coração. Deixa a palavra mexer com o seu jeitão. Há algo que o Senhor precisa mudar aí. Se você confessou, escolheu o Senhor como a sua herança, a palavra dele então como a sua herança. Ah, maravilhosa herança, escolha essa herança, meu irmão, que então, além de gerar vida, ou no gerar de vida que falamos aqui, vida referida como caminhos, passos, leva-me então nesses caminhos, passos, nesse vivenciar, a comungar com os irmãos. Vou ter os amigos ímpios, quem sabe, sim, até para ser luz e testemunho diante do mundo, e lá eu vou refletir a herança do Senhor diante deles. Vou encontrar algumas oposições, eles não vão concordar, mas vou ficar firme, como diz o salmista. Porém, eu preciso também balancear isto com o meu relacionamento com o corpo de Cristo, a igreja, com aqueles que amam o Senhor e temem o Senhor como eu, aqueles que têm herança do Senhor. Escolha a sua herança. É o Senhor e a sua palavra a sua herança, fonte de vida para você. E mais, fonte do quê? De satisfação. Olha o verso 62. À meia-noite me levanto para dar-te graças pelas tuas justas ordenanças, as tuas ordenanças retas, puras. Por elas eu me levanto à meia-noite para te dar graças. Do que estamos falando aqui? Do que o salmista está... A que ele está se referindo? Levantar-se à meia-noite. Não para se levantar assustado e em sobressalto. Meia-noite não era o horário normal para as orações do povo judaico, no caso aqui o contexto do salmista. Era um horário diferente, fora do esquema ali das liturgias diárias deles. Ele está falando de que há uma satisfação nele a qualquer momento. E mesmo à meia-noite, estava acordado, não ia conciliar o sono, ou talvez despertou. Não é um momento de terror para ele, porque ele conhece a sua herança. Tu és a minha herança, Senhor. Na tua palavra eu olho e me guio por ela, a minha vida. Então ele acorda com satisfação no seu coração. O mundo, à meia-noite, como é que estão as coisas, como é que vai ser amanhã. Mas eu me lembro do Senhor, eu me lembro, diz ele aqui, das tuas justas ordenanças. O Senhor, a sua palavra, comanda e dirige de forma justa, correta as coisas. A minha vida está nessa certeza. Então, no meio da noite, ele encontra satisfação. Se ele encontra satisfação no meio da noite, ele encontra em qualquer hora das 24 horas. Então, esta herança, escolha essa herança, meu irmão, minha irmã, escolha. Firma isso no seu coração, porque esta herança é fonte de satisfação, de tranquilidade. Levanto, eu tenho ao que dar graças.
Ao invés de eu levantar e dizer, agora está tudo entregue, que será, será, amanhã tudo está entregue a si mesmo, eu não tenho controle do mundo, do meu futuro. E talvez há questões, sempre há em nossas vidas, nós não sabemos o dia da manhã, há coisas a resolver, sim, mas sobre tudo isso, dou graças porque eu sei que Deus tem as suas ordenanças, a sua palavra diz, Ele tem a direção para mim e para as coisas que virão a mim amanhã. Fonte de satisfação, mesmo à meia-noite. Vamos lembrar de uma outra meia-noite? Lá no capítulo 16 de Atos, Paulo e Silas foram presos em Filipos. Levaram uma surra como punição. Depois de açoitados, foram colocados no cárcere. E se você ler em Atos 16, diz lá que por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam no cárcere. Depois de terem sido açoitados, e os açoites cortavam a pele. À meia-noite cantavam. Onde vamos encontrar isso se não for na herança do Senhor por nós, na graça e no amor dele em Cristo? Satisfação sempre, porque lembramos que acima dos açoites, dos cárceres, da meia-noite, seja quando for, Deus e as suas ordenanças governam tudo e a minha vida está nele, ele é a minha herança. Escolha a sua herança. Você já escolheu, está firme no seu coração, você pode dizer, Senhor, Tu és a minha herança, ou herança reveladora do amor. A herança, o Senhor, Deus então, que é a herança dele, sempre reveladora do amor. Verso 64, último verso, diz, a terra está cheia do Teu amor, Senhor, ensina-me os Teus decretos. Essa manifestação do amor ao mundo todo. A criação de Deus é a manifestação do amor dele. Há duas formas de se olhar a criação. Uma de forma mecânica. Isso aqui é um mecanismo, então, físico, aconteceu porque tinha que acontecer, eu também sou uma maquininha, tudo é uma máquina, resultado aí de química, eletricidade. Mas não é verdade que o ser humano olha para as coisas, por exemplo, e vê beleza em tantas coisas, na criação, no universo, até no universo, olhando para as estrelas. O Salmo diz que os céus proclamam a glória do Senhor. A verdade é que nós vemos, quando nós temos a herança no Senhor, nós olhamos através da palavra de Deus a vida, nós vemos a presença do amor de Deus no mundo, na situação, mesmo no mundo que foi contaminado pelo mal, pelo pecado que adentrou, ainda assim vemos as manifestações do amor de Deus na criação e muito do acontecimento em nossas vidas, nos relacionamentos humanos. Nós conseguimos interpretar, visualizar a presença do amor de Deus. E de forma espetacular, nessa pregação do Evangelho, nessa obra de Deus em Cristo que se espalha e é entregue ao mundo todo. O amor de Deus por toda a humanidade. O Evangelho está a anunciar das boas novas de Deus em Cristo, Deus de amor para toda a humanidade. A terra está cheia do teu amor. Com a palavra de Deus, isto é, interpretando a vida através do Senhor, a minha herança, Ele é a minha vida, eu olho a vida através dEle, eu tenho uma perspectiva de amor, porque eu sei que é um Deus amoroso sobre todas as coisas, inclusive sobre a minha vida. O Salmo começa com a palavra Senhor, no verso 57, Tu és a minha herança, Senhor, e termina no verso 64, também com a terra está cheia do teu amor, Senhor. Senhor na primeira linha, Senhor na última linha. A palavra Senhor aqui, traduzida por Senhor, na língua hebraica é Yahvé. O nome de Deus aplicado à aliança dele com o povo de Israel. O Deus do pacto da aliança, do pacto no amor, em graça. E vamos conhecer esse pacto de uma forma espetacular, final, em Jesus Cristo. Deus pactua conosco em Cristo. Podemos estar com Ele, aliado com Ele, porque em graça Ele nos perdoa e nos recebe. Senão não poderíamos. É para esse Deus que Ele olha. Esse Deus, diz Ele, é a minha herança. Meu irmão, minha irmã, você corre por este mundo. Nós devemos nos ocupar, devemos ter nossos alvos,
Devemos ser úteis nos anos que o Senhor nos der neste mundo, fazer o melhor e buscar o melhor. Nós temos a família, nós temos posses, temos o trabalho, o estudo. Mas será que uma dessas facetas é a minha herança primordial, aquela que realmente sustenta todo o meu viver? Não, nenhuma delas pode ser, são todas pequenas e passageiras. Somente o Senhor pode ser a sua herança. E que então este Deus Yahvé, o Deus da aliança em Cristo, possa ser sempre a sua herança. Porque nele então, ele sendo o seu território que o sustenta, será um sustento hoje e amanhã, e daqui a 10 anos, e até na eternidade. Tu és a minha herança, Senhor. Vamos buscar a presença desse Deus maravilhoso, vamos orar, vamos colocar nossas vidas nas mãos dele. Ó Deus de toda graça, de todo amor em Jesus Cristo, Deus Criador de todas as coisas, para Ti nos voltamos agora, colocando nossas vidas de forma aberta diante do Senhor e diante da Tua palavra que lemos nesta noite. Ó Deus, examina o nosso coração à luz da palavra que o Senhor nos deu nesta noite, neste salmo. E se há algo em nós que precisa ser moldado pelo Senhor, se nós ainda não estamos vivendo o Senhor como a nossa herança plena, modifica as nossas vidas, tira do lugar qualquer coisa em nossas vidas que esteja ocupando o lugar errado, e que o Senhor ocupe o lugar que somente pode ser do Senhor, o Senhor ser a nossa herança, ó Deus, sobre todas as coisas, e ser neste dia e para sempre. Ensina-nos então, ó Deus, a viver contigo. Ensina-nos, Senhor, mais sobre a Tua graça. Firma-nos mais, ó Deus, na comunhão desta herança, a Tua igreja. Fonte Tua para a nossa edificação e para que nós possamos edificar os nossos irmãos também, no relacionar, no partilhar da fé e da herança. Faz de nós ministros dela dentro da Tua igreja. Firma então todos nós, Senhor, na Tua herança por nós em Cristo. E, ó Deus, olha para nós em nossas necessidades, nossas tribulações, nossas tentações. Cubra-nos com a Tua mão de graça. De uma forma toda especial, eu levanto meu irmão, minha irmã, que tem um clamor, ó Deus, mais sentido no coração nesse momento. O Senhor sabe o que é. Aí está o meu irmão, minha irmã, com esse clamor. Ouça, ó Deus, vai ao encontro com o Teu toque e dá ali, Senhor, o Teu descanso e a esperança de que o Senhor vai conduzir essa situação, o que oprime. E, ó Deus, clamamos que o Senhor envie então a resposta que é do Senhor. E até se a resposta esperada não é conforme a Tua vontade, que meu irmão, minha irmã possa ser esclarecida pelo Santo Espírito e possa encontrar e olhar para a porta certa. Enfim, ó Deus, entrego meu irmão, minha irmã, aos Teus cuidados. Cuida desse coração e dessa vida, seja qual for a necessidade. Sustenta a nossa igreja, ó Deus. Fortalece a nossa comunhão. Dá-nos a visão do que o Senhor tem para nós cada dia e a visão para os dias à frente, os anos à frente. E que possamos ser, ó Deus, realmente um farol aqui na nossa comunidade e pela Tua graça, além da nossa comunidade. Faz de nós então uma igreja firme e forte, uma igreja comprometida, uma igreja que rejeita o mundo e persegue com alegria e fervor a vida contigo. Faz a Tua obra em nossas igrejas, a nossa igreja. Faz, Senhor, aquilo que é a Tua vontade. Fortalece-nos. Assim nós oramos, no Teu precioso amor em Cristo Jesus.
Estamos aí caminhando nesses tempos ainda especiais, mas já com atividades. Temos tido boas atividades e temos o Celebra a Palavra acontecendo. Temos o Celebra Kids online, Celebra a Palavra online também, aos domingos às 16h30. Aliás, para os adultos, 3 classes excelentes sobre conflitos conjugais, uma classe muito boa. Também sobre uma classe para homens como pastores nas suas casas. Tantos homens crentes não sabem o lugar deles como homens de Deus da sua casa e têm modelos errados ou são até nulos nas suas casas. Deus tem para você um chamado homem, liderança espiritual. Uma das classes sobre isso é algo tremendo. E temos uma classe sobre o mundanismo, os valores conflitantes que estão à nossa volta e os que são valores da palavra. Quais valores são os seus? Como é que a gente separa essas coisas? Enfim, tempos de edificação. Participe do Celebra a Palavra. E lembre-se de ser fiel na sua contribuição. Você pode fazer online ou presencialmente em nossos cultos, de uma forma ou de outra. Deus cuidou de você neste mês? Não esqueça de reconhecer isso com seu dízimo, de expressar sua gratidão e sua fé, confiando que o mês que vem Deus vai repetir novamente. Ele é o Deus provedor. Caminhe com Ele no seu dízimo. Relacione-se com Ele no seu dar o dízimo. E vamos participar do privilégio de sustentar a obra de Deus. E ore pela sua igreja, ore pela sua vida. Não descuide da sua vida com Deus diariamente. Você está orando? E lembre da igreja nas suas orações. Levante a liderança da igreja, os irmãos da igreja, os necessitados da igreja, seja qual for a necessidade. Lembre dos missionários, das lideranças. Lembre da igreja, ore pela igreja. Que você tenha um resto de semana abençoado ricamente pelo Senhor. E fique na graça e na paz em Cristo. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem.
faz em mim o teu querer, Senhor.